E quando você falou na sua época que queria ser jornalista, qual que foi o feedback que eu ia de quem morrer de estava fome. próximo ali? Na família, sim. Não dá dinheiro e tal. Tanto que eu fiz um ano de direito. Eu odiei, mas eu fiz. Contra a vontade, eu acho que mãe, toma diploma. Trancado lá na PUC. Porque, só para falar assim, olha, eu fiz, porque a ideia era sempre de ter uma coisa mais segura. Eu acho que todos os pais são assim, Sim. né? Você fala assim, quero ser youtuber. Eu imagino a época de youtuber e tudo quando você começou. Como que foi? Eu entrei primeiro, eu queria muito trabalhar em TV, mas também é aquilo, não tinha ninguém próximo a mim que conhecesse essa realidade. E eu tinha 2 alvos, assim, muito que era a MTV antiga, né, MTV Brasil e o Pânico. E era uma coisa tipo, vai, tipo, será que dá certo? Como que faz isso e tal? E aí eu fui meio autodidata, assim, pesquisando, mas até eu acho que, tipo, estou sou CLT, mas é dentro de uma emissora. Aí acho que as pessoas começaram a falar, isso é um trabalho também. Você acorda cedo, você tem uma carga horária. Mas pra essa galera agora que já começa em TikTok, YouTube, é que hoje tá mudando muito, né? Hoje o povo já vê a internet como uma... forma de ganhar dinheiro. E uma oportunidade muito rápida, né? Parece que a internet hoje ela pula muitas etapas do que Porque mesmo você fazendo ADM ou fazendo medicina, você sabia que você tinha que fazer 4, 5 anos de faculdade, acha um estágio, faz não sei o que, né? Mas depois você chega naquele ideal que era 30 anos, família formada, você está num cargo legal na empresa e começa a ganhar dinheiro. Hoje, acho que as pessoas têm uma visão da internet um pouco já meio doida, que assim, é onde você pula etapa para ganhar o dinheiro que você demoraria 15 anos para ganhar na vida. Sim. E aí eu acho que é isso que dá uma bugada, porque ou a pessoa faz tudo para ganhar esse dinheiro rápido, ou ela se frustra porque ela começa a se comparar e fala, por que fulano tá no terceiro apartamento, terceira casa e eu não tô? Então, no fundo, as pessoas não têm ideia o quanto vocês já ralaram. Assim, os que são hoje muito grandes, eu vejo que começaram assim, do nada, e por muito tempo. E existe primeiro... quem começa hoje, eu acho, na internet, muitas vezes fala assim, pelo dinheiro, tá? E vocês começaram porque gostavam de fazer vídeo em casa. Christian Figueiredo, eu conheço esse porque minha filha via, né? Christian Figueiredo, quem mais que ela via? Cossielo, Whindersson. Cossielo, né? Cossielo, o Whindersson ela não citava muito, mas Cossielo e a Tatá, ela amava. Ama, eu acho que ainda, mas não vê mais porque ela cresceu. Você, bom, esses aí que eu falei. Galera. Agora, voltando para Hollywood, não teve um ator desses fodões que eu entrevistei que falou para mim que começou pelo dinheiro. Todos eles começaram porque amavam aquilo. Amavam. E sempre me falaram que dinheiro é consequência. E quando a gente ouve isso, assim, a gente devia ouvir isso dos nossos pais. Tipo, faz o que você ama, o que você gosta. Porque se você fizer o que você ama, com dedicação, perseverança, estudando, não sei o quê, vai rolar. Sim. Pode ser que não seja que nem uma Beth, que é uma porcaria, desculpa, né? Mas vai rolar. O lance é que as pessoas vão buscar empregos sólidos, aí aquela pessoa não tem a mínima habilidade para fazer aquilo e se ferra, entendeu? E a nossa percepção de tempo também, né? Hoje, quantas matérias você fez erradas ou frustrantes até você fazer uma muito foda. E hoje parece que a percepção de tempo é assim, tô um ano nisso, não é minha praia, eu não vinguei nessa área. Fiz isso aqui, mas... Eu conheço uma galera, às vezes, que eu troco uma ideia que a pessoa é boa no vídeo e fala, mas eu abri o canal, postei lá 5 vídeos, ninguém olhou e tal, não quero mais isso. Mas 5 vídeos? Tem gente que demora quantos anos pra fazer um negócio acontecer? Então, eu tô na internet mesmo a partir desde 2019. Meu canal tem 38 mil pessoas e eu não tô nem aí. Tem vídeo às vezes que tem 200 views. Tô nem aí. Uma vez um cara falou pra mim da internet, né? Falou assim, nossa, mas você ainda tá na internet, ainda tá no YouTube, você não ganha dinheiro? Eu falei assim, eu tô pra aprender, eu tô fazendo, eu tô achando. Porque assim, pra você achar, agora que eu acho que eu tô achando a minha audiência, agora, entendeu? Então assim, um monte de gente, Lucas, que me conhece da televisão, não sabe que eu estou no YouTube. Não sabe. Então, assim, eu vou dar palestra lá em Campina Grande. Eu falo assim, primeiro, para a plateia, eu falo assim, quem me conhece aqui da televisão? 100%. Aí eu falo, quem já acessou meu Instagram, meu YouTube e tal? 10 a 20%. E aí, o que eu penso? Eu podia falar, que merda que é isso aqui. Mas o que eu penso?
Olha que mercado que eu ainda tenho pela frente. E olha que oportunidade de fazer essa galera conhecer. Exatamente. Por isso que eu gosto de ir para todos os lugares do Brasil fazer palestras, assim, às vezes cidades pequenininhas, porque esse povo, que é meu público da televisão, precisa me achar na internet, e não me achou ainda. E acho que tá mudando muito o YouTube para uma coisa, né? Acho que assim, olhando como o mercado, aumenta muito mais a disputa, né? Que deixa difícil, mas olhando por um lado, às vezes eu zapeando, que nem você falou da época do Christian, Cosselo e tal, e eu num momento ali no Pânico, 2014, 2015, eu era meio que a peça do Pânico responsável por trazer essa galera, entrevistar, conhecer onde eles estão, o que eles estão gravando e tal. E eu fui aprendendo meio que por essa obrigação. E ali a gente tinha o quê? 10, 15, que eram os foda. Não tinha tanto. Eu falava youtuber, você sabia já quem era. Hoje, às vezes eu entro no canal, mano, o vídeo tem tipo 200 mil visualizações, eu nunca ouvi falar da pessoa na vida. Mas o cara tem um nicho que tipo, esse aqui é o cara que ele só vai na rua fazer esse tipo de coisa. Essa é a mina que ela fala de maternidade específica. Então assim, hoje existe a coisa do nicho que é você fala pra... Você não quer falar mais pra todo mundo. Você quer falar pra aquela galera que quer acompanhar o seu conteúdo e que sabe o que vai encontrar ali no seu canal. O que eu acho que é muito mais legal assim agora, né? Porque a TV você ainda tinha um pouco essa obrigação de preciso que todo mundo me entenda, preciso ser didático, preciso que chegue na casa e não tenha muita dúvida. Essa obrigação de ter que falar com todo mundo e pescar o cara que às vezes está se distraindo para ele não mudar de canal, é uma coisa meio enlouquecedora. Então, e agora imagina você ser treinado 25 anos, vai, eu comecei em 94, quando você nasceu em 94, né? Uhum. Eu comecei em 94, então eu tenho 30 anos de TV. Eu comecei em 91 mesmo, em jornal e revista. Mas imagina eu ser treinada, 25 anos, 28 anos, tendo que falar para a família brasileira. E de repente chega um negócio chamado internet, em 2010. Eu entrei no Twitter, hoje eu nem tô no Twitter, mas eu entrei no Twitter, o meu era M. Cândida 2010. Então, eu sei que eu entrei em 2010 porque era M. Cândida 2010. Então, eu tava ligado, porque eu adoro tendência, adoro tudo novo e tal, por isso que eu me dou bem na internet, amo a internet. Mas eu tava lá em 2010, eu já sabia do movimento da internet, que era o começo. Eu poderia ter entrado lá em 2012, até porque eu saí da TV essa época e tal, daí várias coisas aconteceram, mas não. Na hora que eu voltei para a TV achando que eu tinha que ter um emprego fixo na TV. Hoje eu sou produtora para TV, eu vendo produto para TV, entendeu? E para streaming. Eu abri uma produtora e tô filmando documentário. Hipólita quer dizer a rainha das Amazonas. É só conteúdo feminino. Então, assim, para as pessoas da minha geração, por que elas não estão mais na internet? Porque a gente foi treinado num esquema analógico de falar de tudo, de fazer de tudo. Tem um monte de jornalista quebrado, entendeu? Pessoas maravilhosas, que de repente você pode contratar para fazer conteúdo, que vai te dar uma amplitude, sabe assim, vai abrir um pouco a cabeça, porque são pessoas que já fizeram muita coisa. Eu quero entrar nesse assunto, antes vou pedir para você que está assistindo a gente aqui, dá um joinha para nós, pega aí, ó, aperta o like, tem uma galera aqui assistindo, muito obrigado pela sua audiência, mas dá esse joinha que o YouTube entrega para mais gente no nosso programa. Vocês têm perguntas, daqui a pouco eu vou perguntar, mas você tem uma frase sua... Vocês têm perguntas, daqui a pouco eu vou perguntar. Já ir pensando, mas tem uma frase sua que me chamou a atenção, porque eu me identifico que é exatamente o momento que eu me encontro um pouco, que você falou exatamente assim, não quero mais ser apresentadora de TV porque mudei de fase, ampliei meu raio de ação, juntei minha expertise de jornalista com a minha ambição empreendedora. Eu tava nesse questionamento esses dias de assim, a gente, né, você há um pouco mais de tempo, mas eu sempre fui criado por TV e comecei trabalhando num programa de TV, que faz um programa de domingo, que era aquele munducão de assim, 4 horas ao vivo por semana, tira conteúdo da onde não tem, mas tem que ter ali. E aí depois eu fiquei, putz, mas TV... E aí quando a pessoa às vezes vai me mandar algum recado, tipo, legal, pô, adoro seu trabalho, você é tão bom, você tinha que estar na TV e tal, e eu ficava meio que nessa pilha, depois entendi que é um elogio. Mas para as pessoas, principalmente que assistem, a impressão que dá é que, assim, ter sucesso ou estar bem posicionado no mercado audiovisual é você estar na TV aberta. Que é um pensamento que foi colocado na nossa cabeça e que agora eu acho que está mudando. E aí, essa questão de estar na TV aberta, eu fiquei me questionando, assim, é uma questão de ego, de tipo assim, tô na TV aberta, é uma questão de educação e cultura nossa, de que a TV ainda é a TV. Por que a gente ainda tem... Porque você mesmo, nesse momento, você ainda flerta com a TV. Não. Não, mas tipo, de vender conteúdo e tudo mais. Sim, mas só que eu penso em outros... eu posso te explicar depois. Eu penso em todas as vias. Streaming, pra mim, é o primeiro ponto. Mais que TV aberta. Muito mais.
Muito mais. E pra mim, streaming gringo. Eu tô tentando streaming gringo. Ó, gringo. Gringo, já tô pronta, gringos. Antes só de chegar na sua explicação, você, quando você sai da TV depois de quanto tempo? Eu saí em maio de 2024, ano passado. Na primeira pausa. 2010. E aí você sai por que motivo? Porque eu quero ser uma empreendedora do audiovisual. Foi a minha primeira tentativa. Tá. Vamos lá. Você quer que eu fale um pouco desse momento da TV aberta? Quero. O que eu vejo, vejo. É muita gente... Porque assim, os pais de vocês, você fala assim, YouTube. Eles não, provavelmente, a maioria não valorizam isso aqui. Quando eu comecei a fazer internet, imagina a minha mãe, ela quer que eu esteja na TV, com o salário se o salário for assim, é melhor estar na TV com o plano de saúde. Que é seguro. Com o plano, exatamente. Foge dessa... E eu fujo todos os dias dessa mentalidade. Por quê? Porque você acaba se repetindo na TV. E aí, e na internet, você é meio que obrigado a não se repetir. Porque quando você se repete, as pessoas... tá fazendo a mesma coisa. Não é mais bem aquilo. Você tem que crescer. O que eu vejo muito desses canais de jovens é que, assim, quando eles são convidados para ir numa TV, eles ficam... estamos na TV Globo. Estamos aqui. Como se o deles não fosse muito maior que a TV Globo. O Podpah é muito... Assim, obviamente, a TV Globo é uma das 5 maiores do mundo, mas, assim, em termos de audiência... Vocês são muito maiores hoje, vocês têm uma força muito grande. Eu não vejo esse pessoal tentando fazer entrevista com gente de fora. Imagina se apresenta lá para os americanos. Olha, eu tenho aqui o Lucas Selva, que tem, sei lá, milhões, né, 800 mil pessoas no YouTube, ele quer fazer uma entrevista com o Adam Sandler. Você consegue fazer essa entrevista com o Adam Sandler? Eu não vejo vocês tentando fazer isso. Eu não vejo virando, a não ser que alguém procure. Entendeu? Então, eu não... Por quê? Porque talvez seja muito, vocês acham que é demais, que aquilo lá é da TV ou de profissionais tão bons como na TV. Isso é a minha visão, eu não sei se é isso. Tá? Então, porque assim, também é muito novo, né? Se a gente pegar essa febre de podcast, é um fenômeno pandemia pra cá, né? Então assim... No Brasil. No Brasil. Mas você pega ali, são 5 anos que as pessoas estão entendendo que existe um outro lugar de entrevista que não é o Jô Soares, o Pedro Bial, ou quem tá na TV. Que dá pra você trazer essa galera pra cá. E aí é isso, você vai achando os nichos, né? Vai ter o Podpah que o cara vai tirar histórias mais despojadas, o cara vai dar mais risada, vai se abrir de um outro jeito. Tem um outro que é um lado mais sério. Tem um mais feminino, tem outro... tem estilo pra todo mundo, né? Então, eu acho que vocês têm que... Essa palavra empoderar já tá batida, mas assim, é entender o quanto vocês são grandes. Talvez porque são muito jovens, entendeu? Então, assim, mas hoje vocês estão pau a pau. Você viu que os caras, o cara do Coldplay foi das meninas no Vênus, sabe? Ela só mandou um negócio, ele viu lá, o assessor viu quanto que tinha de gente. Se fosse um pequeno, não iria. Mas você vê como vocês estão com a faca e o queijo na mão para fazer qualquer coisa, entrevistar em qualquer país. Você acha que isso está assustando a TV? Sim. Hoje, as medições, eu não vou falar exatamente de qual e tal, mas as medições que eles pegam, assim, eles nem medem mais a concorrente, eles medem o quanto que está saindo para o digital. Ainda não tem a medição de que digital está vindo para o seu podcast. Por exemplo, eu tenho um horário lá, domingo de manhã. Para onde o digital está indo? Não sabem ainda, tá? Mas, pelo menos até uns 2 anos, quando eu fui informado de tudo isso. Mas eles não veem assim, nosso concorrente é a Record, nosso concorrente é a SBT, nosso concorrente é a Globo. Não. O nosso concorrente é o digital. Então, e eles não se prepararam para o digital. Nenhum se preparou também. Porque o SBT, ele meio que reproduz o que vai ao ar, né? A Record também reproduz o que vai ao ar. A Globo também reproduz. Não tem pessoas. Agora, eu acho que tem pessoas que eles estão contratando para fazer. Começando a mudar isso, né? Mas eles já poderiam ter mudado há 5 anos atrás, há 7 anos atrás. A onda do digital vem de quando? Desde 2014, 2015, aqui no Brasil, que vocês começaram. 13, assim. Então, eu acho que estão muito defasados porque não sabiam, não acreditavam. E mesmo assim, eu colocaria todo o meu dinheiro no digital hoje. E assusta por quê? Porque uma grana de patrocinador. E a TV e tudo o audiovisual é movido ao comercial,
tá indo para podcast, tá indo para publi, e eles não tinham essa... Ano passado foi a primeira vez na história, né, que a verba publicitária superou o digital do que na TV aberta. Em Cannes já surge o prêmio para Creator, já surgiu em Cannes o prêmio para Creator. Então, assim, no Oscar agora parece que vai ter alguma coisa, eu não sei direito, tem as categorias, logo vai ser a categoria de Creator, eu não sei direito o que vai ser, mas a internet, ela ocupa, por isso que você fala para mim, você quer ir no Pedro Bial, e olha... Eu amo a Rede Globo, acabei de sair, sou amiga de todo mundo. É uma casa que eu comecei minha carreira, terminei minha carreira na televisão lá. Terminei no sentido, você sabe, né? Sim. De ser apresentadora, repórter e tal. Quer ir no Pedro Bial ou quer ir no Podpah? Eu quero ir no Podpah. Vai render muito mais pra mim. Porque essa mulher que está lá no interior do Ceará e que me conhece da TV, vai me ver lá, não vai me ver no Pedro Bial. Você entendeu? E tem muita polêmica, né? Que a gente entrou nisso de entrevista, de podcast. Tem muito... Você como uma grande entrevistadora, existe muito esse debate, tanto de pessoas da internet como da TV, de que, poxa, mas esses canais, eles dão milhões de acessos, mas não tem um preparo para entrevistar. E tem outras pessoas que defendem o podcast não é um lugar para você ter uma mega entrevista elaborada, é um bate-papo aqui mais solto. Como é que você vê isso, da ascensão desses canais, ao mesmo tempo que não há o roteiro e a pauta, aquela coisa mais elaborada como tem na televisão? Então, eu acho isso... Vou voltar. Eu acho um super preconceito, você quer saber? É o preconceito de pessoas que são... que não tiveram que passar 25 anos, sei lá, 30 anos, se preparando para ter a audiência. Eu acho um preconceito porque vocês são os mais jovens. Eu acho, sim, um pouco de etarismo, sim, porque etarismo não é só com relação a mais velhos, é também com relação aos mais jovens. E aí, claro que vocês não têm o treinamento que a gente teve fazendo 20 anos de rua, de entrevista, mas vocês têm outra coisa que a gente não tem na televisão, que é espontaneidade. Hoje, por exemplo, tem algumas TVs que você fala assim, seja espontânea, a pessoa ela se força a ser espontânea, porque hoje está na moda ser espontâneo, não é? Quando eu era moça do tempo, em 96, lá no Jornal Nacional, falava que eu sorria muito. Porque eu já era essa pessoa pra fora, entendeu? E falaram que eu sorria muito. Aí hoje, sorrir já virou um asset, né? Virou algo que é bom, entendeu? É claro que não em todos os momentos, né? Mas, se vocês têm a espontaneidade, que isso é difícil, isso é o carisma. E nem todo mundo tem carisma. Então, assim, são pontos diferentes. É a mesma coisa de um filme do Arnold Schwarzenegger e um filme de arte. Entendeu? Não que um seja melhor que o outro. São categorias diferentes. Então, eu acho que é preconceito. Eu acho que eu acho que é preconceito mesmo, sabe? Vocês têm aquela pergunta? Eu tenho. E eu queria só dar um adendo antes do assunto que vocês falaram, que é muito legal. A questão, por exemplo, como você falou, o Lucas, o canal dele já tá quase batendo aí 900 mil. O meu canal tá com 28 mil. Acontece de muitos artistas grandes, por mais que você tá em construção da sua carreira, que estão no seu canal, artistas grandes falam, não vou. E são os mesmos que propagam na internet, que falam, não, eu comecei de baixo, ajuda a galera de baixo, mas não chamam. Tipo, se não você convida, eles não vão. Então a gente também tem essa dificuldade. Eu acho que por isso que a gente, que por exemplo, eu que tô iniciando agora, recente, tem nem um ano, tem esse medo de chamar pessoas muito grandes com medo da negativa. E isso acaba desanimando. Não assim, você, por exemplo, é uma artista super aberta, comunicadora super aberta. Então é muito mais fácil chegar em você, mas tem gente grande que você vai conversar. O cara, você manda o convite, não dá nem 2 segundos, cara, não vou. Você fala, nossa, e daí? Conhece meu canal, que saco. Então, mas essa baixa autoestima... Olha aí, de novo, era essa a pergunta? Não, a minha pergunta pra você é o seguinte... Mas não é a baixa... Desculpa, não é a baixa autoestima você como mulher, nada. Não é baixa autoestima profissional. É porque essa negativa, você fica com medo. Então, medo do quê? Eu vou ou não vou? Medo do quê? Eu chamo, sabe? Aí que tá, medo do quê? Você entra numa sala de entrevista com o Brad Pitt, ele pode cagar na sua cabeça, ele pode ser legal. E se ele cagar na minha cabeça... Tá bom, meu filho. Mas aí cai naquele medo que a internet da galera nova, da comparação. De flopou? Foda-se. Ah, é legal. Tem gente que tá... Igual você falou do comparativo, né? Tem gente que tá com, sei lá, não sei quantos milhões de seguidores porque ele fez uma viral, bom, sucesso. Aí você tá lá, um tempão, com um conteúdo legal, ele consegue... Aí esse efeito comparativo faz com que a gente caia naquela coisa dos 3 segundos da internet que você desanima. Mas a minha pergunta pra você era o seguinte... Se você desanimar...
Não, eu não vou dizer. Acabou pra você. Tô aqui firme e forte. Não é? Exato. Não é? Sim, porque uma hora você vai viralizar. Sim. Né? Não, e a gente tá, graças a Deus, tem um vídeo nosso, tá batendo 2 milhões, que é de nicho. Então, é um convidado nosso que falou sobre crimes reais. Aí falou da Boate Kiss, muito legal o conteúdo dele. Tá viralizando, assim, tá dando super certo. Antes da pergunta, você tem 28 mil, eu tenho 38 mil. Meu, é mais de mulheres maduras, a partir dos 45 Sim. e tal. Mas eu sou uma pessoa, eu tô 30 anos na televisão. Você tem 28, eu tenho 38. Você acha que se eu desanimar, minha amiga, se eu falar, ó, você tem quando eu tava formada, você nasceu. Se eu desanimar, eu tô ferrada. Eu nunca vou nem começar. Sim, sim. Não é? Então... A minha pergunta são duas, que na verdade acabam sendo uma. Você, nessa época que você fazia a reportagem e tal, qual foi a matéria que mais te impactou como pessoa? A ponto de você falar, fiquei abalada, não consegui durante certo tempo, e não consegui fazer entrevista, não consegui dar continuidade, psicologicamente falando. E o que isso na internet te traz da quebra de bolha? Que na quebra de bolha a gente grava e filma quem a gente é ali e falou. O que esses 2 momentos na sua vida se quebrou pra você? Eu não entendi um pouco a quebra de bolha. O que é quebra de bolha? A quebra de bolha, por exemplo, quando a gente tá na internet, né, a gente é o que a gente é e ponto. Né, a gente grava ali, não gostou, posta, gostou, posta. Você, como repórter, não. Você tinha uma persona um pouco mais séria. Em alguns momentos de outros programas, por exemplo, de reportagem, por exemplo, de uma matéria sobre acidente ou morte, alguma coisa assim voltada para a parte de crime e tal. E quando a gente está na internet, a gente acaba sendo quem a gente é. Né? Por exemplo, você está nichando para essa parte de mulheres mais maduras. Então, você está quebrando uma bolha, né, de carreira, né? Passando a ser conhecida por pessoas talvez que não te conheciam, como você falou, de ser vista. Então, esses 2 momentos. Então, algumas coisas me fizeram... Primeiro que não existe a opção de parar uma entrevista no meio. Não existe isso. Estou psicologicamente afetada. Porque eu tô com minha saúde mental, não sei o quê. Não existe. Não existe. Só se eu tiver um ataque de pânico lá, que eu também já tive no camarim, mas não foi por causa... eu posso contar isso depois. Mas não foi por causa de entrevista, nada. Então, assim, se eu estou fazendo uma entrevista, você pode se sentir totalmente abalada, você vai continuar até o final. Tá? Uma foi bem complicada para mim, que... Eu não sei nem se vocês já eram nascidos, mas vocês lembram que caíram alguns aviões, na da TAM, inclusive lá no Jabaquara, não sei se o Jabaquara, lá na área de Congonhas Sim. e tal. E eu cheguei, era muito em cima da hora doce, então assim, de ver corpos, né, porque daí eles retiravam parte das pessoas e tal, estavam em sacos e tal, e aí vai todo mundo, né? Um ao vivo de um lado, outro ao vivo do outro e tal. Então, assim, essa coisa de... Eu nunca fiz polícia, né? Na época, eu estava emprestada para o Fantástico e aí me mandaram na hora ir para lá para ver o que estava acontecendo. E ver, assim, essa tristeza é muito cruel. Essa é uma coisa. Só que daí você vê o ser humano também. Não sei se vocês pegam em reportagem, cobertura, assim, quando morre gente, não sei o quê, sempre tem a primeira... que fala a verdade. Eu vi e tal, realmente, barulho e tudo. E aí você tem as segundas, as terceiras, as quintas, que não viram nada e que querem aparecer na TV. Sim. E de repente, aquele cara viu, não sei o que. Aí o cara descreve em detalhes. Olha, então, quando eu vi, a pessoa estava no celular, daí... Enfim, sempre tem esse... Você tem que analisar como médico. Sabe, essa coisa de fazer entrevista. Uma entrevista que foi muito importante para mim, foi a primeira que eu fiz dessa leva de cinema, foi com o primeiro Super-Homem. Aproveitar que o filme Super-Homem está aí, tá no ar, tá nas telas. O primeiro Super-Homem, acho que ele fez em 77, foi Christopher Reeve, e ele ficou tetraplégico. Não sei se vocês sabem dessa história. E foi num acidente, ele estava numa época, a cavalo gostava de cavalos e tal, e ele sofreu um acidente, e ele só se mexia daqui, assim, nem se mexia, só o olho dele que virava e ele falava. Então, eu entrevistei na casa dele, em New Jersey, em Nova York, ele na cadeira de rodas, e assim, ele não se movimentava, era só o olho para um lado e para o outro. Esse cara, assim, é uma lição de vida, eu fiquei 1 hora com ele,
impressionante, porque ele foi o homem mais bonito na época, imagina, era um Brad Pitt, mais bonito, mais musculoso, mais forte, o super-homem. O maior papel do imaginário do mundo. Do mundo, exatamente. E de repente ele está numa cadeira imóvel, só conseguia falar e pôr um olho para um lado, outro para o outro. Então assim, não é tristeza, mas eu fiquei pensando o que uma experiência como essa na vida de uma pessoa faz de transformação. Tanto que ele foi um dos caras que mais lutaram a favor das células-tronco. Ele se colocou à disposição e não podia, tinha toda uma legislação contra as células-tronco, e ele conseguiu fazer com que isso fosse aprovado. Ele foi para a Europa, mesmo daquele jeito, ele foi para Londres, que acho que era aprovado. Tem toda uma história aí, então assim, me comoveu no sentido da experiência humana desse cara.